Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pelo menos nós vamos ler, eu quero repetir o texto que foi lido logo no começo pelo Vinícius, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Ontem nós tivemos uma vigília, foi bênção, eu não pude estar, mas os irmãos que estiveram disseram que foi abençoadíssima, abençoadíssima. E que os irmãos continuem com esse fervor. Hoje, o Ciclo Vida também, tivemos uma aula muito boa sobre oração e tivemos oportunidade de orar juntos e individualmente. Então, foi muito bom. Se você não tem vindo no Ciclo Vida, eu convido você a estar junto com a gente aqui, domingo, às 9 horas. Em especial, domingo que vem nós não teremos, por causa da ceia, mas um outro domingo nós estamos aqui estudando os fundamentos. Gênesis 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, ele pairava. Essa palavra no hebraico é como que um pássaro sobrevoando, como que se as asas do pássaro estivesse por sobre a terra. Versículo 1 de novo. No princípio criou Deus, o quê? Deus criou o céu, Deus criou a terra. E o homem foi colocado no jardim, Gênesis capítulo 2, para cultivar e guardar esse jardim. Por isso é responsabilidade nossa, cultivar e guardar a terra, cultivar e guardar a floresta que Deus nos deu. Esse conceito da terra mama, esse conceito do amor à criação de Deus, porque nós somos criação de Deus. Por isso, nós celebramos, nos lembramos, conscientizamos no dia de hoje acerca da Terra, do Dia Mundial do Meio Ambiente. Queria que você abrisse sua Bíblia agora em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo de número 2. Queria falar um pouco aos irmãos sobre Pentecostes. Nós já falamos muito de Atos capítulo 2, já algumas vezes pregamos aqui, mas eu quero retirar algumas coisas acerca desse texto tão importante. A primeira coisa, eu preciso trazer um pouco do histórico. Havia 3 festas principais que todo judeu no Antigo Testamento precisava estar em Jerusalém para celebrar. 3 grandes festas. A primeira é a Páscoa, que nós celebramos há 50 dias atrás. Exatamente há 50 dias atrás, nós celebramos a Páscoa, não mais a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã. E todo judeu, pelo menos uma vez, teria que ir ao ano, uma vez ao ano, ir a Jerusalém celebrar a Páscoa. A segunda festa, a festa dos tabernáculos, ou cabanas. E a terceira, a festa de Pentecostes, ou festa das semanas, ou, como foi dito, Shavuot, ou Savuot, quando todo judeu ia e celebrava a festa da colheita. Está ligado à terra. O povo é um povo agropastoril, por isso que nós estamos nos distanciando tanto como cidadãos urbanos da cidade, ou como os antropólogos chamam urbanitas. Eu e você somos urbanitas, somos gente da cidade, não sabemos o que é pé no chão, não sabemos o que é cavocar terra, brincar com passarinhos, ver animais soltos na floresta. Alguns precisam ir para condomínios fechados, distantes da urbe, para que possam ver essas coisas da natureza. Quase não há mais sítios. Poucas são as famílias que podem ir a sítios ou ter um sítio para que nos finais de semana possa ir. Então, nós somos esse povo da cidade. Mas o israelita sabia bem, celebrava porque 50 dias após a Páscoa, ele ia oferecer a Deus, em gratidão, tudo aquilo que Deus tinha dado a ele.
ele ia oferecer junto ao sacerdote, ao templo que estava em Jerusalém, ele ia oferecer aquela colheita, agradecer a Deus, obrigado por essa colheita. E ele fazia isso, como eu disse e redisse várias vezes, 50 dias após o Pentecostes. Agora, em Atos capítulo 2, os discípulos de Jesus estão em Jerusalém, nesse período da chamada festa de Pentecostes. E ali, os judeus da diáspora, ou seja, da dispersão, os judeus que foram dispersos ao redor do mundo pela perseguição, eles retornam a Jerusalém para a celebração. Jerusalém ficava lotada de gente de tudo, de judeu de tudo quanto era lugar, falando de tudo quanto era língua, várias as línguas, vários os povos, o aramaico, o hebraico, o próprio grego, eles estão falando ali várias línguas e se reúnem. E eles estão reunidos e Atos 2 acontece 50 dias após a ressurreição de Cristo, isso é importante. Cristo havia ressuscitado, e 50 dias após a ressurreição de Cristo, os apóstolos estão ali reunidos. Esse é o contexto de Pentecostes. A partir daí, nós vamos fazer algumas perguntas a fim de entender um pouco o texto. Pastor, e por que o senhor vai fazer perguntas acerca de Pentecostes? Porque eu estou convicto de que todo bom estudioso, todo bom cristão, todo sujeito, indivíduo esperto, inteligente, ele sabe que as perguntas são importantíssimas. Peter Drucker, o papa da administração moderna, quem trabalha com administração já estudou alguma coisa de Peter Drucker. Ele diz, o trabalho mais importante, o trabalho mais difícil não é encontrar a resposta correta, mas fazer a pergunta certa. Fazer a pergunta certa leva você à resposta certa. Você pode ter até a resposta certa, mas se tiver a pergunta errada, não chegará ao caminho. Voltaire, filósofo inglês, ele diz, um homem deve ser julgado mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. Em outras palavras, as perguntas, em vários casos, em várias situações, são resolvidas por aqueles homens e mulheres que sabem fazer a pergunta certa. Isso equivale até mesmo à vida espiritual, à vida com Deus. Às vezes, quando você tem um conselheiro, quando você tem um mentor, um companheiro que sabe fazer perguntas certas, que sabe elaborar e construir perguntas certas, ele faz com que você chegue a respostas corretas acerca de você mesmo. Pergunte aos psicólogos, quando eles estão ouvindo o seu paciente, eles estão atentos para fazerem as perguntas certas, a fim de que aquele paciente que está com algum problema ou com alguma situação difícil, chegue às respostas certas. Dê direcionamento à sua vida. Pergunte ao consultor, a um coaching de empresas, do mundo corporativo. Ele sabe que se ele disser ao CEO da empresa, ao dono da empresa, uma pergunta certa, ele levará o seu cliente à resposta correta. Agora, se ele for um mau consultor, ele não saberá construir, fazer, realizar a pergunta certa. Pergunte a um conselheiro de casais. Quando os dois, marido e mulher, estão falando línguas estranhas para si, não há mais o ponto de conexão. O diálogo está barulhento, ruidoso. Se ele for atento, ele roga ao Espírito Santo de Deus, dizendo, Deus, me ajuda a fazer a pergunta, colocar a questão certa aqui, a fim de que eles possam construir a sua resposta, a sua caminhada, o seu destino, como que eles vão fazer aqui enquanto casais, para que possam chegar a uma decisão conjunta. Juntos podem ir a um lugar, mas separados não. E a primeira pergunta é, por que as línguas de fogo, que não desceram sobre todos os homens,
mas desceram apenas a alguns discípulos. Me permita fazer de novo essa pergunta, que eu creio que essa pergunta pode ser direcionada à nossa própria vida. Por que que o Pentecostes, o Espírito Santo, línguas como de fogo após o som impetuoso, como que de um trovão, de muitas águas, entra naquele ambiente que os discípulos estão reunidos? Por que não desce sobre toda Jerusalém, mas apenas a 120 homens que estão ali reunidos? Aí nós começamos a responder. Desce sobre homens que foram discipulados por Jesus de Nazaré. Homens que pararam para ouvir e obedecer o que o Mestre dizia. O fogo do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo de Deus, desce sobre aqueles que estão reunidos em torno da oração no nome de Jesus. Eles têm um mesmo coração, eles têm uma mesma fé, eles têm um único Senhor, o Cristo ressurreto. Não desce sobre todos que estavam perambulando, sonolentos, andando ao redor de Jerusalém, celebrando, festejando a alguma religião, pelo contrário. Ele desce sobre homens que estão ávidos, desejosos, buscando há quase 50 dias a face do ressurreto. Por que desce só sobre esses homens? Porque esses homens estão com os olhos fitos naquele que subiu e que retornaria. Por que ele desceu sobre esses homens? Porque eles estão desejando a Deus. Eles estão desejando algo para além da vida, do cotidiano, do ordinário. Eles estão olhando, estão vendo a vida para além de uma boa aposentadoria, uma gorda aposentadoria, que me fará levantar tarde todos os dias, que me fará comer à vontade, que me fará viver uma vida, sabe lá Deus para quê? Eles estão olhando para a vida com os olhos de mais uma vida, como aqueles bilhões e bilhões de homens vivem. Eles estão olhando para a vida de uma maneira diferente, do trabalho, da família, transcende, é para além. Por isso o Espírito Santo desce sobre eles. E o coração deles está cheio de esperança. Talvez muitos em Jerusalém estão discutindo sobre as questões políticas. Faz bem, tem que discutir mesmo. Tem que olhar, tem que observar. Tudo bem, eu não estou falando sobre isso. Talvez muitos lá estavam falando do preço do sacrifício, da pomba, do cabrito, que eles iriam sacrificar, quanto a gente ia pagar, será que as contas batem? Será que eu consigo na banca do Salim um preço melhor que na banca do Abraão? E eles passavam o dia vendo o melhor negócio. Eles estavam o dia todo pesquisando na internet de Jerusalém qual é o grande negócio, o pulo do gato, para eles ganharem uma boa aplicação e economizarem dinheiro, porque tem que economizar, tem que guardar, a gente não sabe do futuro. E gastavam horas, dias, semanas, meses, anos, e alguns a vida inteira, economizando. Deixa eu lembrar o velho adágio: o caixão não tem gavetas. Você não levará tudo isso que você economizou a vida inteira, gastando um tempo enorme. Porque o Espírito Santo vai, você diz, não, pera que agora estou fazendo conta. Não, então, não, pera que agora eu estou mudando de casa. Não, pera que agora eu estou vendo um novo emprego. Não, agora não, Espírito Santo. Senão o Senhor me atrapalha. Agora que a vida está pegando, agora que eu estabilizei, agora que eu dei um duro danado para chegar até aqui, agora que eu me esforcei, agora o Senhor quer vir? Pelo amor de Deus, isso é hora do Senhor vir e ser derramado sobre nós. Agora eu estou em mais um curso, agora eu estou atarefado. Desce sobre esses homens, porque eles travaram suas agendas.
Eles puxaram o freio de mão da vida, dizendo, não, nós vamos esperar, porque há uma esperança. Ele prometeu, ele disse para que ficássemos em Jerusalém. E nós vamos ficar juntos aqui. Nós não vamos largar a mão de ninguém. Desceu sobre aqueles homens que foram transformados de uma maneira radical, que nasceram de novo, como Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, não mais nascer da carne, do ventre materno, mas nascer do Espírito, porque se você nascer do Espírito, o Espírito estará sobre você, fluirão rios de águas vivas, você sentirá a mão do Espírito Santo sobre a sua vida, e você não será mais o mesmo, descerá o Espírito Santo sobre estes. São milhares e milhares que estão lá, religiosos. São milhares e milhares que estão lá do Império Romano, todo-poderoso, Senhor das armas. Mas o Espírito Santo não foi buscar os generais, nem os césares romanos. O Espírito Santo não foi buscar os homens de negócio de Jerusalém. O Espírito Santo não desceu sobre os religiosos, fariseus, saduceus, essênios. Ele desceu sobre gente que está obediente, cheio de esperança, transformado e desejoso para que o Espírito Santo descesse. Atos 2, 44, diz que eles estavam reunidos, eles tinham uma mesma fé. Versículo 46, eles trocavam os pães, ajudavam uns aos outros, eles tinham uma vida comunitária, porque receberam o Espírito Santo. São 120 pessoas. Se você puder abrir João 16, versículo 7. Jesus disse para eles, olha, convém que eu vá. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. Olha, confie em mim. Eu estou dizendo a verdade a vocês. Meu irmão, pare um pouco e pense, só um instante. E eu não quero, em nome de Jesus, imputar culpa sobre você. Eu não quero colocar mais peso do que a vida já lhe coloca. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes Jesus já parou, sentou comigo e com você e disse, olha, eu vou dizer para vocês uma verdade. Seja através de uma pregação, seja através de um devocional, seja através de uma profecia, seja através do que for. Quantas vezes ele já parou e falou com você, olha, eu vou dizer uma verdade, convém que você siga aqui, ou que você vá por lá, ou não faça isso. Eu creio que muitos ouviram isso, mas apenas alguns, aqueles que receberam o Espírito Santo, obedeceram isso. Não só isso, Lucas 24, 49. Eles não só creem que Jesus está dizendo a verdade, mas eles aguardam em obediência. Lucas 24, 49. Há uma palavra que bate no coração deles. Há uma palavra que está firmada na alma, cravada no espírito de cada um deles. Diz assim, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam aí, fiquem aí, porque um dia desses, quanto, Senhor? Ele não falou, mas vai demorar muito. Calma, mas não chega esse dia. Mas não é possível, eu estou com tanta coisa e esse dia não chega. Quando vai chegar? Aguarda aí, ora, persevera, mantém, fica firme, porque o dia vai chegar, porque Ele prometeu. É isso que esses homens tinham. É isso que esses homens tinham no coração, no peito. Eles tinham uma convicção firme. Que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Ficai aí, porque a promessa vai se cumprir. Eu não sou homem para brincar. Eu não sou filho do homem para mentir. Eu não sou mimimi para voltar atrás. Eu falei, eu vou cumprir. E se cumpre Atos 2. Esses homens estão ali, firmes, determinados no mesmo propósito. Ah, quando eu pensava nisso, diz quantas vezes eu fiz propósito de tolo. Eu disse, não, agora eu vou começar. Não, agora eu vou. Agora eu vou pegar o ministério. Agora. Não durou uma semana, um mês.
pior que regime. Pior que crente querendo aprender violão. Primeiros calos dos dedos, acabou todo aquele ímpeto. Esvaziou o espírito. Ele nem lembra mais. Não, mas agora eu vou pegar cântico. Agora eu vou entrar no coral. Agora eu vou para a diaconia. Agora eu vou para uma confraria. Pode deixar. Os líderes ouvem muito isso. Não, agora pode deixar. Agora eu vou. Porque o Espírito Santo desceu lá. Ele encontra um ambiente fértil. Fértil de fé. Desejoso de ver as coisas acontecerem. Ainda que demore semanas, dias, meses. Aqui está. Espera lá em Jerusalém. Porque esse dia vai chegar. Atos 1, 4 e 5 diz, comendo eles, determinou-lhes. Veja aí, você está com a Bíblia aberta em Atos 2. Veja Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Mas o quê? Espera. A promessa do Pai, ele falou isso em Lucas 24, 49. Ele falou isso em João, espera, eu vou enviar o Espírito Santo. Pode enviar, espera, eu vou fazer um milagre lá, espera, eu vou ajeitar o seu casamento naquele... Espera, o seu filho, espera, confia em mim, confia. Esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Esperar é porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles têm uma promessa. Deixa eu perguntar para você, você tem uma promessa? Ou você está levando a vida cristã com a barriga? Seus olhos ainda brilham quando você fala das coisas de Deus. Você ainda se apaixona, teu coração ainda bate de uma maneira diferente quando você fala acerca das coisas de Deus. Minha mãe está aqui, eu lembro, quando nós nos convertemos, ela pegou, não tinha na cantina na igreja, ela vinha, sem ninguém pedir, com 2 sacolas, vira e mexe, a gente está lembrando disso, com sacola ela vinha, e ela fazia, deixava meu pai ali, e vinha e trabalhava, e estava aquela, era um vigor, era um ânimo. Por quê? Porque o Espírito Santo a impulsionava, o Espírito Santo a levantava, não era comida, mas era algo que tinha transformado o coração dela, não era cantina, mas era a vida com Cristo que a encantava, não era uma meia dúzia de sanduíches, mas era o olhar vidrado no seu Salvador, e disse, não, eu o encontrei, eu não posso viver mais uma vida qualquer, eu não posso mais levar a vida desse jeito. Por que não? Porque eu encontrei o Salvador, e agora minha esperança está nele, eu olho todos os dias para o céu, porque um dia desses ele voltará. Muda, transforma, radicaliza, vira a cabeça. Por isso que as pessoas fizeram tua cabeça. Aquela igreja faz lavagem cerebral. Não, é lavagem na alma do pecador mesmo. Com o sangue de Cristo. Quantos viram o Cristo ressurreto? Eu preciso que você abra mais essa passagem comigo. 1 Coríntios 15, 6. Quantos homens? Lembra as perguntas certas? Quantos homens viram o Cristo ressurreto? Por favor, leia aí e me diga. 50, 100, quantos? 500. 500 homens viram que aquele que morreu ressuscitou. Muito bem. Abra Atos 1,15. Quando você estava em oração no Sinédrio? Sinédrio é o segundo andar de uma casa. Sinédrio não, desculpa. Eu já lembro o nome. Atos 1,15. Quantos estavam? Quantos? Onde estavam os outros 380?
Cadê os outros 380 homens? Aguardando a ressurreição, esperando a promessa de Cristo. Dos 500 que viram, a palavra diz, eles viram. Eles viram. Não é que ouviu contar. Não é que leu no jornal. Não é que viu no grupo de WhatsApp. Eles viram o ressurreto. Quantos permaneceram? 120. E os outros 380? Você acha que é diferente? Quantos começam? Quantos terminam? Você sabe, você já viu quantos desistiram na caminhada? Quantos já olharam e disseram, está muito duro, está muito difícil, está apertado, eu preciso de mais tempo, eu tenho que descansar. Você acha que são poucos? O que é que lhe admira? Se nem os que viram permaneceram, imagina os que não viram. Se nem aqueles que viram o ressurreto, você acha que aqueles que não viram permanecerão? Mas o Espírito Santo descerá sobre 120 homens que viram e que obedeceram. E que o coração é cheio de esperança. Eu quero mencionar essa esperança aqui como Paulo Freire dizia. É uma esperança que é mais do que uma esperança do simples verbo esperar. Mas é esperar do verbo esperançar. Qual é a diferença entre esperança e esperar? Esperar é assim, eu espero que dê certo. Se Deus quiser, nós vamos. Eu espero que isso logo se resolva. Se Deus quiser, vai dar certo. E se não der certo, você sabe, Deus sabe de todas as coisas. Vamos levando. A gente chega lá. Isso é esperar do verbo esperar. Agora, esperar do verbo esperançar é se levantar, é ir atrás, é não desistir, é construir, é não desanimar. Esperançar, a espera do verbo esperançar, é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. É buscar o que é viável para fazer o inédito. A esperança do verbo esperançar nos faz levantar e obedecer. É estar lá reunido e estar orando, estar buscando por 50 dias, até o dia em que os céus se abririam, eles ouviriam o vento impetuoso do Espírito, o rugir como o rugir de muitas águas, e eles seriam cheios do Espírito Santo. Esse é o verbo esperançar. Há um médico, teólogo, filósofo, violinista, Albert Schweitzer, já falecido, faleceu no ano em que eu nasci, 1965. Ele diz, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem, enquanto ele ainda está vivo. A maior tragédia que pode acontecer a um homem ou a uma mulher, não é quando ele morre, mas aquilo que morre dentro dele, quando ele ainda está vivo. Quantas esperanças do verbo esperar já morreram na sua vida? Sabe o lugar onde você encontrará o maior número de sonhos por metro quadrado? Passe na Consolação, passe no cemitério da Vila Zelina, e você vai ver milhares de sonhos mortos. Gente que esperava do verbo esperar. Agora saia por São Paulo e comece a observar apenas igrejas. Começa indo no Glicério, independente se você acha certo ou errado. Começa lá pelo Glicério, e você vai ver uma construção ali que eu particularmente acho muito feia. Os arquitetos devem arrepiar quando passam lá por perto. Mas começou com um sonho de um homem, semi-alfabetizado, servente de pedreiro, que chegou lá no seu patrão e disse, está aqui as contas, eu quero as minhas contas. Mas por que você vai embora? Você é um bom trabalhador. Ele diz, porque Deus me deu um chamado. Deus me deu um chamado.
Que é isso, rapaz? Você é nordestino. Está aqui na terra dos imigrantes europeus, São Paulo. Um pedreirinho meia boca, meia colher. Você não tem dinheiro, você não tem estrutura, mas ele tinha um sonho. Ele tinha um chamado, ele tinha uma paixão. E ele começa a pregar nas praças. Ele começa uma igreja lá no centro de São Paulo. Nordestino, meia boca, feinho, sem dinheiro, sem profissão. Mas ele tinha um sonho, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Passe lá no Glicério e você vai ver a realização de um sonho. Não vou aqui valorar ou ajuizar o sonho. Mas ele disse, essa igreja precisa chamar Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Ele me amou. Ele me amou e Ele constrói um caixotão. É uma das mais de 10 mil igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. O que é que ele tinha? O Espírito Santo, um propósito, um chamado. A tragédia não é quando o homem ou a mulher morrem. A tragédia não é quando um jovem morre. A tragédia é quando nós vemos jovens que não sonham mais. Quando nós vemos velhos que não sonham mais. Porque morreu aquele sonho, aquele desejo, aquela paixão irresistível que palpitava, que batia no coração dele. E ele começa a se achar muito velho, ou muito novo, ou meia-idade, ou muito trabalho, ou pouco trabalho, ou muito isso, ou muito aquilo, e aquela paixão vai morrendo. E aí cada vez mais medo, eu não vou arriscar porque eu vou perder o que eu tenho, eu não posso mais arriscar porque eu não sei, eu não vou ter, então é melhor ficar quietinho, preservar o que eu tenho, e ninguém mexe comigo. Ele se enclausura, fica fechado dentro da sua própria bolha de segurança. Pois eu lhe digo que a única segurança que temos é que o ressurreto vive e que o Espírito Santo está disponível a todos aqueles que aguardam a esperança da sua glória. Meu irmão, minha irmã, eu quero apelar ao seu coração, me permitam, em nome de Jesus, apelar, não permita que morram os sonhos que Deus colocou no seu coração. Faça chama, mais uma vez, palpitar dentro de você, não perca essa chama. Você é cheio do Espírito Santo, você é homem e mulher de Deus. Não deixe que o diabo jogue areia nessa fogueira. Não deixe que as complicações da vida façam de você esse homem moribundo, cabeça baixa, olho não tem mais viscoso. Deus não está perguntando a sua idade. Não está perguntando quanto você tem no banco. O que esses discípulos tinham? Senão esperança, obediência. O que esses discípulos tinham? Senão todos os dias olharem para o céu e dizer, vamos continuar firme. O que eles tinham? Senão a amizade uns dos outros. O que eles tinham? O que você tem? E eu quero terminar com um homem chamado pai da fé. E para mim o que Abraão faz, um acontecimento que chama a minha atenção, é Gênesis 21, 33. Eu vou pedir que você abra Gênesis 21, 33. Vou até pedir que você marque. E quando você desanimar, leia isso. Você diz, pastor, não estou entendendo, acho que puseram errado lá. Pastor, dá uma olhada aí no seu esboço aí, o que tem a ver isso? Vamos ver juntos? Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Vamos tentar ler juntos de novo? Plantou Abraão. Se você puder marcar esse texto, eu vou ficar feliz da vida. Deixa eu te dizer o contexto, talvez ajude você a entender. Porque me enche de esperança esse coração, esse versículo. Abraão tem mais de 100 anos.
Seu filho já havia nascido. As tamargueiras demoram de 80 a 100 anos para começarem a dar o primeiro fruto. Imagine que você foi passear no campo, no interior, e vê um velhinho com a bengala, apoiado na mão esquerda, uma enxada na mão direita e cavocando a terra. Você diz: oi, senhor, tudo bem? Ele diz: tudo bem, qual é o teu nome? Abraão. E o teu? Ah, João. Ah, é? O que o senhor está fazendo? Estou plantando uma tamargueira. Por que você está rindo? O senhor está plantando tamargueira? Mas por que você está rindo? Senhor, tamargueira demora 80 a 100 anos para dar o primeiro fruto. O senhor nunca, desculpa, o senhor está bem conservado, mas o senhor dificilmente vai comer um fruto dessa tamargueira. Dificilmente o senhor vai descansar à sombra dessa tamargueira. O senhor não vai ter nem oportunidade, num dia de raiva, pegar o machado e cortar essa tamargueira, dizendo: eu plantei e eu mesmo vou cortar. O senhor entendeu por que eu estou rindo? Eu creio que Abraão responderia: mas eu creio. Eu tenho esperança, porque quando eu cheguei, eu encontrei tamargueiras e comi a vida inteira tamargueiras. Provavelmente alguém que também nunca comeu dessas tamargueiras, plantou para que eu comesse. E eu tenho esperança para deixar um legado para a próxima geração. Eu não vou deixar dívidas para a próxima geração. Eu quero deixar um meio ambiente melhor para a próxima geração. Eu quero deixar uma Amazônia melhor para a próxima geração. Eu quero deixar coisas boas para os meus filhos, para os meus netos, e talvez eu não veja os meus bisnetos. Mas se eles saibam que alguém tinha tanta esperança, que era capaz de plantar uma tamargueira, com a consciência de que jamais provaria dos seus frutos. Mas aqueles que viriam depois dele, provariam dos seus frutos. Onde o senhor quer chegar, pastor? Você tem plantado tamargueiras? Você tem plantado esperança? Você tem sido um homem, uma mulher de Deus, que a outra geração que vem depois de você olha para você e diz: meu Deus, eu quero ser como essa mulher. Deus, eu quero ser como meu pai. Rapaz, esse homem, ele dava um duro danado, ele trabalhava, mas tinha uma fé inabalável. O meu pai era tremendo com a fé, como ele não brincava, até no momento de desânimo, meu pai animava. Minha mãe. Eu lembro, meu pai chegava às vezes bruto em casa, mal. E seria normal ela reclamar: você não comprou pão, você não fez... Mas minha mãe não era assim. Quantas vezes peguei mamãe orando no quarto, em lágrimas, chorando por mim. Eu lembro do testemunho, alguns conheceram, o pastor Sérgio Fortes. Ele nasceu na fé, queria ser pastor, mas você sabe, né? As coisas da juventude, as coisas da igreja, casamento, e ele desviou. E foi viver a vida, foi para Miami, começou negócio, prosperou, um rico comerciante, tal. Ele falou: mas eu nunca esqueci, meu pai era um comerciante. E às vezes eu chegava às 5, 6 horas da manhã em casa. E eu entrava quietinho, porque meu pai não fazia gosto de eu sair, ficar nas baladas, ficar bebendo, ficar uma vida distante do Senhor. E aí eu lembro de muitas vezes chegar 4, 5 horas da manhã, meu pai tinha um caixote, aquele de feira, de madeira, ele tem até hoje esse caixote na casa dele, na sala está lá o caixote. Ele disse para que eu nunca me esqueça quem foi meu pai. Ele diz: meu pai estava em cima do caixote, ele virava o caixote ao avesso, punha aqui o cotovelo, debruçava e orando. Ele falou: quantas vezes eu peguei papai chorando. Deus, visita meu filho. Deus, visita o Sérgio, eu não sei onde está o Sérgio. Deus, o Sérgio está desmiolado, descabeçado, longe do Senhor. Deus, visita o meu filho. Ele disse: eu entrava, bêbado, quietinho, às vezes tirava o sapato. E eu ouvia meu pai chorar por mim.
Deus, visita meu filho, não deixa nada acontecer para ele. Deus, o Senhor sabe que eu o amo. Deus, como eu gosto do meu filho. O Senhor me deu aquilo, é um presente teu. Pai, ele não pode ficar desse jeito, na mão do inimigo. Ele não pode ser joguete do inferno. Deus, visita. E aí até hoje ele guarda. O pai dele já foi. Mas a todos que o visitam e o conhecem, ele conta o legado que o seu pai deixou. Não foi a grande fortuna no banco, não foram os imóveis, não foram os bens, não foram isso, aquilo. Foi um homem na madrugada, diante de um caixote, chorando pelo seu filho. Plantando uma tamargueira. Eu tive a oportunidade de batizar a filha do Sérgio. E quando ela se batizou aqui. Me vinha na mente, assim, uma pessoa que eu não conhecia, que era o pai do Sérgio, mas me vinha essas histórias. Se ele for um plantador de tamargueiras, ele está me chamando para plantar tamargueiras. Sobre esses, o Espírito Santo é derramado. Abaixe sua cabeça aí onde você está.